Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ene e hoje, na aula de Geografia, falaremos sobre as regiões do Brasil, certo? Então vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho do capítulo anterior, porque é importante para que nós possamos, hoje, adentrar nas regiões brasileiras. Vou convidar vocês para uma viagem, ok? Pelo Brasil. Então, nas aulas anteriores, nós falamos, nos capítulos anteriores, sobre as unidades federativas, ok? Então, unidades federativas nada mais são do que as regiões divididas, né? O território dividido. No caso, como nós estamos falando do Brasil, essa proporção de terra, que é o Brasil, dividido por estados. Então, nós vimos que o nosso Brasil, ele é dividido em 26 estados, sendo uma o Distrito Federal, que nós também abordamos na aula anterior. É um local que foi uma cidade planejada no centro do Brasil para ser a capital do Brasil, né? Lá que regem as leis, que governam, que são estabelecidas e que nós, cidadãos, né, cumprimos. Nós temos os nossos direitos e os nossos deveres, ok? Daí nós falamos também sobre as regionalizações, certo? Como esse território foi dividido? Por que esse território foi dividido? E quais foram os métodos que eles usaram para regionalizar, ou seja, para dividir o território, certo? Muitas dessas divisões veio por conta das características, a princípio, físicas. Eles não pensavam muito nas características culturais nas primeiras regionalizações. Então, eles viam semelhanças de clima, vegetação, relevo e regionalizavam e dividiam, certo? Essa regionalização aconteceu 4 vezes, tendo como algumas mudanças no decorrer dos anos, certo? Nós vimos também que o IBGE é o órgão responsável por divulgar essas regionalizações. Eles coletam informações, né, de quantidade de habitantes, de escolaridade, de várias outras características, até mesmo de quantidade de pessoas que habitam, que moram na mesma casa, fazem vários levantamentos e divulgam. Nós vimos também que o IBGE tem uma sede em cada um dos municípios, né? Em cada uma das cidades, para ficar mais fácil esse controle e essa pesquisa. Porque lembram que nós falamos lá que o Brasil ele é muito grande? Imagine ter só um órgão responsável por fazer esse levantamento. Seria falho, não é mesmo, estudantes? As pessoas não conseguiriam coletar as informações, não é mesmo? Certo? Então, relembrando tudo isso, nós vamos começar a adentrar nas regiões brasileiras, certo? E aqui eu convido vocês para uma leitura de imagem no Mão na Massa, lá na página 195. Abram o livro de vocês e vem comigo. Então, aqui nós temos várias imagens, certo? Que remetem a lugares específicos do nosso Brasil. Eita, país lindo, né, gente? Sabemos que temos lugares lindos fora do Brasil, mas nosso país também é maravilhoso. É rico culturalmente, com uma diversidade incrível. E nessas 5 regiões é que nós vamos ter a visão, a percepção dessas diferenças e semelhanças. Você que está aí na região norte, quanta coisa tem para nos contar. Eu que estou aqui na região sul, estou aqui no Paraná, né, no município, na cidade de Curitiba, tenho tantas informações diferentes para passar para vocês. E juntos nós conhecemos o nosso Brasil, certo? Então aqui nessas imagens, qual que remete do estado, da tua região? Eu aqui, quando eu faço essa leitura de imagem, eu vou direto para essa imagem aqui, ó, Pinhão. Nós consumimos muito aqui, principalmente nas festas juninas, né? No período de junho, julho. Aqui na nossa região, aqui em Curitiba, nós fazemos pratos doces e salgados com essa semente. Olhem bem, gente, que diferente, né?
Vocês ali têm outros alimentos, têm outras regiões. Esse guarda-chuva, aqui no sul, que chove bastante, nós usamos para nos proteger da chuva. Já aí, em determinado local, né, não é nem tanto para a chuva, e sim para o sol, não é mesmo? Olha que interessante, não é? Vamos lá então, gente? Mudem lá, vamos para a página 196 e vamos começar a adentrar. A formação das regiões brasileiras. Aqui o livro de vocês traz uma música, que depois é uma música antiga, não é de talvez pela idade de vocês, de um cantor que vocês conheçam, mas o pai e a mãe vão conhecer, de Chico Buarque. Pede lá para o pai e para a mãe auxiliar vocês no uso do YouTube, busquem e baixem essa música para vocês escutá-la completa. Mas, vamos lá. O nome da música é Para Todos. Olha o título já, Para Todos, ok? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. E você? Da onde sua família vem? De quais lugares a sua família vem? De quais regiões a sua família vem? Deixa eu contar um pouquinho para vocês. Eu, Prof. Eine, meu pai vem de Pernambuco, certo? Minha mãe de São Paulo, regiões diferentes, Pernambuco Nordeste, São Paulo, região Sudeste, e eu sou nascida na região Sul. Olha só quantos elementos, quantas regiões se misturaram na minha construção. Conseguem entender? Será que o que eu conheço, a minha cultura, é só da região Nordeste, só da região Sudeste ou só da região Sul? É um mesclado de informações, gente. Porque eu trago características tanto do meu pai, do ambiente que ele vivia, que viveu por muitos anos, não só nasceu como viveu nessa região, da minha mãe, certo? E eu. Agora na região Sul, que tenho elementos característicos no meu dia a dia da região Sul. Culturalmente, eu sou formada com elementos da região Sul. Pratos do qual eu consumo, formas de falar, expressões, nomes que nós damos a determinados objetos, que talvez na sua região você chame de um jeito e eu chame de outro. Aqui a nossa vina, né, que você aí provavelmente desconhece, está falando, o que essa prof está falando, o que é vina? Nos lugares aí, salsicha, mas nós aqui é tão normal falar vina, né? Então, olha elementos culturais da minha região que eu estou passando para vocês, certo? Então, a formação do povo brasileiro é uma mistura de várias regiões. E nós também vamos adentrar na questão que nós, o povo brasileiro, é um povo miscigenado. É a mistura de indígenas com europeus, com africanos, esses europeus que se instalaram em diversas regiões do Brasil, trazendo também os seus costumes e, junto com os indígenas e com os africanos, formando um costume, uma mistura, certo? Por isso que nós, brasileiros, somos tão diferentes, porque somos miscigenados, ok? Aqui eu convido vocês, como dever de casa, o de olho no local, fazer com alguém da família de vocês. É necessário agora vocês trocarem informação com alguém aí de casa e vocês vão descobrir de seus familiares, olha lá, componentes de outras culturas, nacionais ou internacionais, ou seja, dentro ou fora do Brasil, tá? Em seguida, vocês vão fazer um desenho no caderno de vocês que represente como essas culturas estão presentes em sua família. Como é que vocês mantêm essa cultura? Através de um almoço de domingo lá, que vocês fazem um prato característico da região, ou através da verbalização, da conversa, do diálogo. Será que tem uma palavra característica que vocês ainda remetem? Troquem essa informação. Vamos viajar? Vamos para a região norte, então? Vamos adentrar na região norte, que é a região mais extensa do Brasil, gente, né? Então, o Brasil é composto de 5 regiões, certo? E nós vamos entrar na primeira região, que é a região norte, certo? Uma região com um território bem grande, que compreende, pega o lápis de vocês lá, grifa, os estados do Acre, Amapá,
Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, certo? E nessa região, aspectos semelhantes. Por que eles foram regionalizados? Porque eles estão na mesma região, porque tem aspectos semelhantes. Entre os aspectos semelhantes vai entrar os aspectos naturais, claro. Então, o relevo da região norte é composto por planalto, planícies e depressões. Planaltos, altos, planícies, planas, depressões, desníveis, maior, menor, mais baixo, ok? Em relação à hidrografia, destaca-se o rio Amazonas. E olha que maravilha! O rio Amazonas é o maior em extensão e volume de água do mundo. Sabemos que a água doce, né, é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos, né? E nós temos a maior bacia aqui, ok? O clima predominante da região é o equatorial. Olha as características do clima equatorial, com chuvas em grandes volumes e bem distribuída, e temperaturas médias anuais entre 24 e 27 graus. É um lugar quente, né, gente? Chove bastante por causa da evaporação, porque a floresta amazônica abrange grande parte da região norte, né? Ali há uma diversidade muito grande de plantas que faz com que essa evaporação aconteça, fazendo com que as chuvas aconteçam também. Então, é muito normal, a chuva, cai aquela chuva, você que está aí sabe melhor do que eu, na região norte, cai aquela chuva e logo aquece, o sol volta novamente. Então, isso é muito normal do clima equatorial, ok? A vegetação é caracterizada pela floresta amazônica também, né? Uma riqueza que nós temos, um patrimônio que nós temos riquíssimo, não é mesmo? Que é a floresta tropical, a maior floresta tropical do mundo, né? Mas que infelizmente sofre com problemas de desmatamento. E esse problema é antigo, viu, estudantes? Desde a época dos nossos colonizadores, a nossa floresta vem sendo desmatada, né? Infelizmente, por causa da expansão da agropecuária e da exploração da madeira, há territórios que estão sendo, né, desmatados. Temos que cuidar, é uma situação que vem, né, algumas vezes sendo divulgada aí nos nossos jornais, nos nossos meios de comunicação, certo? Características humanas e sociais. Ali vocês têm uma imagem do desmatamento na Amazônia. Olha lá, né, gente? Parte do solo ali já sem a vegetação. Características humanas, sociais e culturais. A população da região norte é aproximadamente de 17 milhões de habitantes. Ela não é muito cheia. Por que será? Por que será, professora Eine? Porque ali, como nós temos uma vegetação bem extensa, como a floresta amazônica é um patrimônio mundial, né, uma riqueza, então, gente, não pode ser retirada essa vegetação, né? Então, a natureza deve predominar ali, certo? Ela é formada pela miscigenação de vários povos, entre eles indígenas, europeus e principalmente os portugueses, nossos colonizadores, certo? E muitos desses habitantes são conhecidos como ribeirinhos ou ribeirinho, que são aquelas pessoas que moram às margens dos rios, certo? E que eles se adaptam àquele ambiente. Em épocas de chuva, que é o período que mais chove na região norte, também se adaptam àquele ambiente. Então, eles vivem propriamente das condições da natureza. Pesquise um pouquinho mais sobre os ribeirinhos, certo? É bem legal saber sobre eles. Essa região destaca-se a presença de indígenas e pela presença dos quilombolas, certo? Que são, como que eu posso dizer para vocês, lugares específicos onde a cultura africana, branca e indígena se mantém viva, ok? As principais comunidades quilombolas estão localizadas no Amazônia e no Pará, beleza? Aqui, com a lupa na mão, vocês vão pesquisar e registrar no caderno de vocês informações sobre as manifestações culturais da região norte do Brasil. Olha que tem coisa para contar, hein? Eu tinha uma aluna
que falava vários, ela veio da região norte e me contava várias coisas que me deixavam bem curiosa. Então procurem informações, registrem, troquem essas informações com alguém aí de casa, ok? Vamos adentrar na região Nordeste. Eita, região legal! Tive o prazer de conhecer alguns lugares e me encantar com as belas praias, né? Então ele é banhado pelo Oceano Atlântico, possui lindas praias, né? E é compostas pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia, certo? Alguns aspectos naturais. A região Nordeste é composta por planaltos, planícies e depressões. O clima é muito quente, é o tropical semiárido, certo? Bem quente mesmo. Características sociais e culturais, né? Ali a região da população Nordeste é grande. A vegetação é caatinga, né? Um solo com poucos nutrientes. Clima quente, eles têm dificuldade com a questão da água, né? Ali o sertão nordestino sofre muito com a falta d'água e um dos grandes problemas que nós temos que adentrar e falar da região norte, não que as outras da região nordeste, me perdoem, é a desigualdade social, né? Então muitas famílias vivem da agricultura da subsistência, mas a falta de água prejudica muito essa questão, né? Os animais e a agricultura não conseguem ser praticada. Então, ali nessa região Nordeste, há muita questão sobre a desigualdade social. E ainda há muita gente que não frequenta a escola. Pesquisem um pouco mais sobre a região Nordeste e sobre os problemas enfrentados por eles, ok? A prof vai convidar vocês aqui para fazer esse mão na massa. O nome do rio mais importante, Velho Chico, nós já vamos falar um pouquinho dele também na próxima aula, vou adentrar com vocês sobre ele, sobre esse assunto. Clima predominante, né? E a vegetação predominante, a caatinga, então tá facinho de encontrar aqui, clima semiárido, caatinga, São Francisco, ok? Depois vocês vão fazer o Lupa na Mão, que eu vou convidar vocês para pesquisar um pouquinho mais sobre os folhetos de literatura de cordel. Ok, estudantes do quarto ano, na próxima aula retomamos um pouquinho a região Nordeste e finalizamos o nosso conteúdo. Um abraço, até a próxima!